Então é isso aí, né, pessoal? Estamos começando aí um novo projeto. E quem mais poderia começar com a gente se não a pessoa que ela é avó, é mãe, dançarina, cantora, atriz da melhor qualidade. De quem eu poderia estar falando se não quem? Angelina Fogolin. Muito obrigada. É um prazer receber você aqui hoje. E quando eu pensei nesse projeto, igual eu te mencionei, você foi uma das pessoas que de primeiro veio na minha mente. Falei, não, ela tem que participar, porque história com certeza você tem, né? E eu Sim. posso chamar de você porque a gente tem uma intimidade já, né? Sim. Muito obrigada. Então é isso aí. Muito obrigado, né, por ter vindo aqui, né? Contar um pouquinho das suas histórias para nós. É um bate-papo que vamos ter aqui, né? E tá inaugurando aqui, né, ó. Não Pode Sim. O podcast onde a gente vai contar situações em que o cliente nem sempre tem razão, né? Mas às vezes não é só o cliente, né? Você foi professora, né? Sim. Então às vezes o aluno também nem sempre tem razão. O colega de serviço às vezes também nem sempre tem razão. Sim. E também vai nos contar como que você é como cliente, né? Então vamos por passos aí, né? Como que foi sua trajetória até aqui, professora, até o momento atual? A minha trajetória foi com muita luta. Sem luta não há vitória. E eu passei por muitas dificuldades, né? Mas, graças a Deus, consegui chegar até aqui. Hoje estou aposentada e continuo agora fazendo tudo o que eu gosto. É isso. E é verdade. E uma coisa legal, que realmente você faz tudo que você gosta. Sempre quando eu falo com você, eu tô na praia. Sim. Acabei de voltar da dança. Sim. Eu tava cantando. Sim. Então, é um estilo de vida que muitas pessoas gostariam de ter e às vezes não consegue, né? Mas você trabalhou e hoje você vive isso. Sim. Não é verdade? Eu planejei o meu futuro, né? E outra coisa, eu determinei que eu não vou ficar com vida sedentária, porque tem muitas pessoas que, às vezes, chegam uma certa idade que não quer mais sair de casa, né? Então, isso não é bom, porque o sedentarismo, ele pode trazer várias consequências para ele, né? Então, a gente tem que dar um jeito de sair para fazer pelo menos as coisas que a pessoa gosta. É isso. É verdade. Você se incomoda de falar a sua idade para nós? Não. Então pode dizer Eu para tenho nós. 76 anos. 76 Sim. anos. E com uma vida ativa. Sim, graças a Deus. Que coisa bonita de se ver, né? Sim. E é o que eu falo, né? Para muitas pessoas é diferente. Duas situações, né? Todos nós temos vida, né? Mas tem pessoas que estão vivas e tem pessoas que vivem a vida, né? Você é um exemplo claro de pessoas que vivem a vida, né? Não está Sim. sobrevivendo apenas, né? Problema Sim. sempre há, né? Sim. Mas, no geral, tem que se divertir. Sim, porque problemas, a maioria das pessoas, ou quase todas, tem problemas. Uns maiores, outros menores, né? Então, o importante é que a gente olhe ao nosso redor, que a gente vê que o nosso probleminha é pequenininho. Não é verdade, Jeffrey? É verdade, porque assim, às vezes a gente conversando com uma pessoa, a gente vai com um problema, mas quando a gente ouve o problema daquela pessoa, a gente pensa, puxa, eu achei que realmente o meu era um problema, mas o problema é o dela. Sim. O meu perto disso não é nada, Sim, né? é E acontece verdade. muito, né? É verdade. Por exemplo, né, no decorrer da sua trajetória aí como professora, como que era a sua relação com os seus alunos? Olha, a minha relação com os alunos sempre foi maravilhosa. Sempre. Eu sempre amei passar os meus conhecimentos para os alunos. E eu sempre respeitei o espaço deles e eles sempre me respeitou o meu espaço. Então, graças a Deus, eu conseguia passar o conteúdo que eu queria ensinar para eles. É verdade. E é bom quando cria uma relação assim, que se torna um trabalho meio que agradável, né? Sim, Porque é muito difícil hoje em dia pessoas trabalharem no que quer, no que gosta, né? E usufruir disso, né? Levando na esportiva, por assim dizer.
também, né? E É até verdade. Pode falar. É verdade. E no decorrer também dessa trajetória aí, né? Teve situações também que às vezes pode ter ocorrido momentos embaraçosos ou momentos que tenha sido não tão legal, por assim dizer, né? Tem algum que você gostaria de relatar? Gente, mas eu tenho um problema que ocorreu na minha trajetória de professora, que, olha, foi muito engraçado. Quando eu lembro, eu posso contar? Com certeza, estamos aqui para isso, né? Pode sim. Então, vou contar. Então, no começo, que eu estava lecionando, e eu estava passando a lição na lousa, eu senti vontade de soltar um pum. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou soltar o pum e vou dar uma tossida junto. Só que saiu bem diferente. A ordem não foi exatamente essa. Não. O pum, eu soltei com muita vontade e saiu primeiro do que a tosse. E aí? Aí que os alunos deram muita risada. E eu não sabia onde eu colocava a cara. Que o pum já tinha saído, né? Sabe o que eu fiz? E quase 50 alunos na sala de aula, eu falei, o jeito que tem é agora eu dar risada junto com eles. Mas tá certo, né? Tentando levar na esportiva, né? Porque é algo meio que constrangedor que, embora todo mundo faça isso, né? Mas ninguém quer ser exposto dessa maneira, né? Sim. Aí eu esperei as gargalhadas de quase 50 alunos na sala de aula. Aí eu comecei a acompanhar eles, dar gargalhada também, junto com eles. Eu imagino a situação. Hoje em dia, tem coisas que a gente passa na vida que a gente consegue rir depois que aconteceu. Mas durante dá aquela vergonha, né? Sim. Aquela angústia, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora, né? Mas ainda bem que conseguiu sair, né? Sim. Pela situação. Aí eu viro pra eles e falo assim, vocês não peidam também, não? Quem não, né? Ai, ai. Mas são coisas que às vezes fogem um pouquinho do programado, né? Por assim dizer, né? Sim. Aconteceu, surgiu a situação ali, você tentou disfarçar com a tosse, mas não foi muito planejado o som, não foi o mesmo, né? Mas depois disso, parou um pouco. Parou. Eu acompanhei eles nas gargalhadas, aí foi tudo normal. Terminei minha aula tranquila. Então, é algo assim natural que aconteceu, né? E por ter até uma intimidade, talvez, com as crianças. Era criança ou adolescente já? Adolescentes. Adolescentes? Sim. Eita, tudo já mais adulto já. Entendi. Então, quando aconteceu, por ter um grau de intimidade no sentido de ser legal com eles ali, né? Então, talvez até eles levaram na esportiva, né? Verdade. Entenderam, por assim dizer. Sim. Não foi aquela coisa de chegar em casa, nossa, vocês nem sabem o que a professora fez hoje. Sim. E acontece, né? Normal. Aí, quando eu me lembro desse episódio, foi muito engraçado. E me fala uma coisa, você como professora, você lecionou por quantos anos? 20 e poucos anos. Olha, né? Só bastante tempo. Que matéria que você dava? História e Geografia. História e Geografia, né? Dei assim... Eu era pedagoga também, né? Fui pedagoga. E naquele tempo o pedagogo poderia dar aula de qualquer matéria. Então eu lecionei em caráter excepcional, matemática, português, inglês. Olha só, sabida. É que eu me preparava muito, né? Não tinha final de semana. Passava final de semana em cima dos livros, lendo, né? Então é isso. E aqui tá a prova que deu certo, né? Porque estudou, né? Sim. Concluiu sua missão
né? Sim, E agora tá usufruindo de tudo isso do que você teve, né? sim. Com a aposentadoria, né? Realmente que deveria ter acontecido como aconteceu, né? Ainda bem que você conseguiu, que hoje em dia tá tão difícil as pessoas conseguirem chegar na aposentadoria, né? Seja por tempo de serviço, até por idade tá meio complicado, né? Que Sim, dirá nessa uma situação. porque é assim também. Eu planejei meu futuro lá na frente, né, Jeff? Porque eu sempre tinha preocupação como seria o meu futuro se eu não tivesse uma renda para eu sobreviver. E graças a Deus, com a ajuda de Deus e meu esforço, conquistei a minha aposentadoria, né? Que bom, e foi uma grande conquista, Sim. né? E hoje, por exemplo, através dessa conquista que você teve, você aproveita bastante. Vai em cinema, teatro, é atriz, canta, dança, tudo mais. Sim. Dentre tudo isso que você faz, o que você mais gosta de fazer? Ai, dá umas arranhadas no meu violão. E ainda toca instrumento, ainda esqueci disso. É o que você mais gosta de fazer, tocar violão. Tocar violão e dançar. Oh, maravilha. Que dança que você gosta de? É dança de salão. Dança de salão. Dançamos forró já que eu lembro. É. É verdade, dança bem, viu? Dá aula já, né? É. Ah, mas é muito bom, né? Ter essa vida ativa, né? É. Porque assim, tem pessoas que às vezes com muito menos idade, né? Às vezes não por problema de saúde, mas por opção, né? Prefere ter alguma vida mais tranquila. Não, vou cuidar dos netinhos, vou ficar aqui em casa e tal, né? Não que isso seja errado, né? São opções, cada um tem o seu gosto, né? Mas essa maneira de viver, né? Dá aquele gás, né? Pro dia seguinte, né? Falar, amanhã eu vou fazer isso, planos, né? Organizar situações que podem ocorrer futuramente, né? Então, isso é um estímulo de vida, não só pra você, mas pros ouvintes, né? Pra todo mundo, na verdade, né? Que tá ali vendo, né? De perto uma experiência como essa, né? É verdade. E me conta uma situação, por exemplo, nós sabemos que lidar com pessoas é difícil, né? Nem sempre é fácil a gente lidar com um ser humano, né? Já aconteceu na sua vida alguma situação em que você era cliente e que talvez você não tenha gostado, não sei, do atendimento de alguém, ou não tenha se sentido confortável, né? Em alguma loja, alguma situação. Lembra de alguma coisa que tenha ocorrido? Olha, sempre na nossa vida, sempre ocorre, né? Temos as ocorrências, né? Sempre temos, né? Então foram várias ocorrências. E uma das ocorrências que aconteceu na minha vida, eu posso falar da vida real? Pô, com certeza, estamos aqui para isso. É história de vida real. Mas é muito triste. Sério? É. Porque é assim, eu vim do interior. E eu vim assim, de uma vida sofrida. Eu vim assim desde criança eu não tive infância e não tive juventude, né? E eu sempre trabalhei desde pequenininha. Vim para São Paulo. Só que antes de vir para São Paulo, eu cuidava dos irmãozinhos. Por quê? Porque eu tinha que ajudar a dar banho e fazer os cuidados necessários deles, né? E eu tive um episódio que eu estava com 2 irmãozinhos doentes. Posso contar essa história? Pode, com certeza. É história de Tinha vida. 2 irmãozinhos doentes. E no interior paulista, em vilarejo, o meu pai pegou os 2 irmãozinhos que estavam doentes e veio sozinho para São Paulo. E eu continuei no interior lá. Eu estava trabalhando na roça, né? E eu vim para minha casa. Aí, quando eu vim para minha casa, minha mãe trouxe um jornal. Ela nem sabia ler. A pessoa que veio na cidadezinha trouxe um jornal. E meu pai tinha vindo para São Paulo com os 2 enfermos. Aí, nisso, a gente já sabia ler tudo, né? Aí, no jornal estava escrito em letras, bem destacando mesmo.
veio do interior com 2 filhos gravemente enfermos, pois negaram-se a atendê-los, né? E o outro estava assim. Ai. Pode tomar uma água se quiser. Toma uma água pra se acalmar. Tá bom, muito obrigada. Imagina. A gente tá aqui pra ouvir, né? O outro estava assim. Posso falar o nome do vilarejo? Pode, se quiser. Menino de Lauro Penteado morre nas clínicas. Tumor no cérebro. E eu lembro que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, 11 anos. E eu não pude ver. E eu era muito apegada porque eu que cuidava deles, de dar banho, trocar, lavar a roupinha deles. E eu não... Então é isso. Entendi. Então, no caso, eles ficaram doentes e chegaram aí ao hospital. Aí, na madrugada que chegou aqui, um estourou o tumor no cérebro, né? E faleceu. Aí o outro faleceu... assim, meses depois, né? Eram gêmeos? Não. Não? Um de 5 anos e um de 6. Meu Deus. E estavam bem quando vieram pra cá? Não. De repente, no interior, aquele tempo, a gente não... Minha mãe, assim, não tinha costume de ficar indo em médico. Aquele tempo era mais benzedeira, né? Aquele tempo. Uhum. Aí o menino começou... ficar enfermo, de repente, e eu lembro que a gente andava sempre nos benzedores, numa charrete, eu com a minha mãe e o meu irmãozinho, né? E o outro, ele sofria do coração. Entendi. E aí, quando chegou no hospital, foi um processo rápido isso? Sim. Porque é assim, eu vim de um tempo que não existia papel higiênico, não existia chuveiro, tomava banho de bacia. Muitas vezes até os alimentos não tinha direito, né? Porque é assim, não que meu pai deixava faltar. É porque às vezes não tinha um arroz, outro dia não tinha o feijão, então às vezes comia feijão com abóbora, feijão com farinha. Por quê? Porque não achava para comprar. Entendeu? Entendi. Então, era meio que escasso. Foi, né? uma vida sofrida, mas isso me ajudou muito. Eu ter a experiência que eu tenho. E não é qualquer problema que me derruba, não. Maravilha. Entendeu? Porque eu tenho uma experiência de vida, assim, sofrida. E hoje em dia, eu quero falar assim, que muitas pessoas, elas têm tudo praticamente, né? Só que algumas pessoas, elas reclamam da vida, elas não sabem o que é sofrer na vida, né, Jeffrey? É verdade. Então... é justamente isso, porque assim, as pessoas às vezes têm o hábito de reclamar. Sim. Né? Tem pessoas que infelizmente, né, como se diz, nasceu virado pra lua, né? Ao contrário, né? Então, ela tem o hábito de reclamar. Então, pode estar tudo perfeito, mas ela vai encontrar um meio de reclamar. Se pra ela essa mesa for verde, não adianta você tentar explicar que é preto, que é cinza, amarelo, que pra ela vai ser verde e pronto, né? E tem pessoas que são assim. E essas pessoas, elas são assim dentro de casa e fora de casa até pior, né? Porque se ela, digamos, é um funcionário de uma empresa e ela passar essa energia para quem é seus clientes, né, fregueses, imagine como que fica aquela situação. Infelizmente, o que acontece também é que, supondo que você tem um mercado, né? Sim. E aí eu vou nesse mercado lá, né? E aí você me trata mal, de alguma maneira, ou por ser dessa maneira, né? De ficar reclamando de tudo e tal, né?
Aí eu olho assim e falo, nossa, não fui com a cara daquela senhora, né? Ela agiu assim comigo, etc e tal, né? Só que aí, quem fez isso comigo foi você, não foi o mercado. É verdade. Então, às vezes eu deixo de ir no mercado por uma atitude sua, sendo que o mercado não é culpado disso. Se é uma rede de fast food, um exemplo aí, né? McDonald's, Habib's, etc e tal. Se uma pessoa fez uma coisa comigo ali, às vezes, eu não posso julgar o local, né? O lugar. Verdade. Ou todas as redes. Não, nunca mais eu vou no McDonald's, porque uma vez eu fui em um, aconteceu assim, assado e tal, né? Mas a gente tem que tentar entender, separar as coisas, que pessoas são pessoas, né? Empresas são empresas, né? E com a sua experiência de vida, com certeza você deve ter visto muito isso. Que tem pessoas que é de um jeito, né? Mas, Sim. né? A empresa não tem nada a ver. Se todo mundo fosse igual, um é diferente do outro, né, Jeffrey? Diversidade, né? Sim. É legal. Pessoas de várias cores, pessoas de vários jeitos diferentes, né? E é legal que você anda na rua, você vê todo tipo de pessoa. Todos os tipos de pessoas. E isso até em questão interna, né? Tanto é que você não chega fazendo amizade com todo mundo, né? Porque tem pessoas que te agradam mais, né? Pra trazer pra sua vida. E tem pessoas que simplesmente... é verdade. Dá pra ter um convívio educado, né? Sim. Cumprimentar e tudo mais, mas não precisa ter aquela coisa de achegada, né? Então, ao passar do tempo na vida, a gente vai fazendo essas escolhas, né? E isso até dentro de um serviço, né? Empresa, tem colegas que a gente traz mais pra perto de nós, outros nem tanto. E pra você é natural isso? Você acha que é natural? É, natural, assim, natural. Então, eu acho, assim, que muitas coisas não é natural. Uhum. Mas eu acho, assim, que cada um é cada um, né, Jeffrey? É verdade. Então, cada um faz aquilo que ele tem a vontade e o importante é ele estar feliz, não é verdade? É verdade. Dentro dele, ele estando feliz, né? Então é isso. É, basicamente é isso mesmo, né? Por exemplo, você como que você é como cliente? Como que você se comporta como cliente? Você vai numa loja de sapato, ou uma loja comprar uma roupa? Como que você gosta de ser tratada e como você é tratada? Bem, né? Todo mundo gosta de ser tratado bem, né, Sim, Jeffrey? é verdade. E isso é muito bom, né? Porque assim, é o mínimo que a gente espera, né? Sim, e a gente também precisa ser educada, né? A gente precisa ser uma pessoa agradável, educada, saber conversar, pra gente também ter o respeito da pessoa. Né? Exatamente isso. Em qualquer situação, né? Qualquer situação. Que envolva, não só em questões de trabalho, né? Mas com família, né? Situações no geral. Porque assim, o que acontece, né? Todos nós somos seres humanos imperfeitos. E por ser assim, tem dias que acordamos bem, ótimo, sem nenhum motivo. A gente acorda bem, disposto, quer fazer isso, quer fazer aquilo, né? E tem dias que não. Tem dias que a gente acorda péssimo, né? A gente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, né? E, infelizmente faz parte da imperfeição, né? Só que, nesses dias que você não está bem com você mesmo, a gente não pode sair na rua atacando todo mundo, né? Tipo, xingando todo mundo como se as pessoas tivessem culpa do que a gente está sentindo. E aquela situação também que a gente tenta mudar o quadro. Se você não tá bem, bom, o que eu posso fazer para ficar bem, né? Tentar inverter, né? Porque se frustrar, vai adiantar alguma coisa? Eu penso assim, né? A gente tem que expulsar tudo que é ruim da nossa mente, né? Trazer tudo que é bom, tudo que é positivo, deixa entrar na nossa mente. Tudo que é negativo, descarta da nossa mente. E, em primeira palavra, traz um Deus dentro de nós. Sim. Deus. Depois, o pensamento positivo, né? Descarta tudo que é negativo e para ser uma pessoa mais feliz. E Deus é positivo, né? Sim, com certeza. Então, vendo por esse lado, se
Se for ver por esse lado, já tá praticamente 50% dos problemas resolvidos, né? Sim, sim. Né? Porque a pessoa vai estar de bem com a vida ali, tentando, né, organizar, igual nós comentamos já, né? Se tiver mal, né, às vezes tem pessoas que estão pior do que nós, né? É verdade. Então, tentar levar da melhor maneira possível, né? É verdade. Você como pessoa, o que você não tolera de outros? Algo que pra você, não, isso pra mim eu não aguento não sou obrigada a suportar. Olha, é muito difícil uma pessoa que fica mentindo para outra pessoa, né? Não é difícil, né? Outra pessoa, uma pessoa mal educada também, né? Sim. Então, tem pessoas, igual a gente já falou, né? A gente encontra pessoas de todas as maneiras, né, Jeffrey? É verdade. Então, mas a gente tem que fazer o quê? Ser uma pessoa da paz, né? A agressividade não gera nada. Não gera nada. A gente tem que ter paciência. Tem. Saber conversar. E é isso aí. E manter o respeito. É isso. Né? Tem que ter o respeito em tudo, em qualquer campo na vida, né? Sim. Eu lembrei até de uma situação que quando eu tinha 17 anos, né? Eu trabalhei como jovem cidadão. Era jovem cidadão que falava que hoje em dia acho que é menor aprendiz, eu acho, uma coisa do tipo assim, né? Muito tempo atrás. E eu trabalhava no hospital, né? No Recursos Humanos. Só que a pessoa que era minha encarregada, ela era um pouquinho grossa às vezes, né? E eu nunca tinha trabalhado, na verdade, né? Acho que eu tinha 16 para 17 anos, acho que era isso. Então foi um primeiro contato que eu tive com o emprego. Meu horário era das 8 ao meio-dia, meio período só, né? Bem meio período, né? Só que, conforme foi indo, né? Eu não tava gostando de como tava acontecendo as coisas, como ela tava me tratando. E aí teve um dia que eu pensei assim comigo, eu falei, acho que amanhã eu não vou trabalhar, não. Aí eu inventei uma desculpa, né, pros meus pais. Falei, não, tô doente, eu não vou trabalhar, não. Mas eu falei que eu tava doente, porém eu trabalho no hospital. Então é pra lá que eu teria que ir mesmo, né? Sim. Aí eu falei, putz, eu menti errado, eu deveria ter falado outra coisa. Aí, ok, me obrigaram a trabalhar. Aí eu fui, só que como eu falei que eu tava doente, eu ia ter que passar no médico, né? Aí cheguei lá, às 8, cheguei na recepção e falei assim, não, eu sou funcionário e tudo mais, só que eu já bem cidadão, naquela época não tinha tanto valor. Então eu tive que pegar a senha igual todo mundo e ficar lá esperando. Esperei, só que aí começou a complicar, porque eu falei assim, puxa, agora eu vou ter que ir, né? Vou ter que falar que eu tô doente de verdade, né? Porque senão como que eu vou descer pro meu setor, falar que eu passei aqui e tava mentindo? Falei, meu Deus. Enfim, cheguei lá na minha vez, que demorou muito, falei pro doutor. Aí, na minha cabeça, o que ele ia falar? Ia passar uma receita, e a receita eu ia guardar, eu não ia comprar o remédio, né? Foi eu que tava com dor de cabeça, dor nas costas, que tava com dor assim, vomitando, etc e tal. E ele ficou assustado e falou, não. Aí ele escrevendo, eu pensei, bom, vou pra casa, né? Vou dormir e descansar. Me passou o medicamento pra eu tomar injeção. Na sala ao lado lá. Quando ele já falou, eu falei, então, mas como que eu vou tomar esse medicamento se eu não tô doente? Por fim, aí eu tive que ir, né? Porque eu falei, poxa, não tem nem como disfarçar, porque eu vou ter que comprovar que eu passei no médico e tomei medicamento. Resumindo, cheguei na salinha lá, tomei 2 Abesitacil, tomei uma injeção de nem sei do que era, que tava escrito lá, e eu falei pra ele, não, doutor, pode só passar por escrito, que minha mãe vai comprar pra mim o remédio e tal. Não, você tem que ser medicado agora, ficar em observação. Por fim, tomei todas essas injeções e tudo mais, que tô dolorido. O horário meu era das 8 ao meio-dia. No fim das contas, cheguei lá um pouquinho antes das 8 e fui sair 3 da tarde. Era melhor ter trabalhado, né? Gente do céu. Ó a mentirinha que acontece, né? Mas são coisas que a gente vai aprendendo na vida, né? Ainda mais por não ter experiência. A aprendizagem se dá com sofrimento. Isso. Né? É verdade, né? E por não ter sabedoria, né? Ser adolescente, ser inexperiente, tolo, até, né? Você acaba dando umas cambalhotas que depois você para pra pensar e fala, poxa, se eu tivesse não feito dessa maneira, teria dado mais certo, né? Sim. Mas enfim, vale a experiência, né? Então, verdade. Pra quem tá assistindo, não minta. Vá trabalhar. Você já deu desculpa pra não ir trabalhar alguma vez na vida? Ai,
quando eu era adolescente, né? A gente de vez em quando aprontava alguma, né? Aham. Quem nunca, né? É. Lembra de alguma? Mas se não quiser contar pra não comprometer, pode, não precisa de contar não, viu? Não, aconteceu mais ou menos igual você, Sim, sim. né? Que a gente, às vezes, ficou doente, foi lá na enfermaria da empresa, no fim, tomou uma injeção de bobeira. De bobeira. Que perigo, né? Que é um perigo, na verdade, né? Mas, adolescente tá pensando no perigo, que é a adrenalina, né? Sim. Fiquei lá trabalhando todo dolorido depois lá. Falei, meu Deus. E nem atestado eu consegui pro dia seguinte, tive que trabalhar. Sim. É o jeito, né? Faz parte, né? É. Mas, por exemplo, na sua percepção, você acha que cliente, né? Seja em qualquer situação, Sim. será que ele sempre tem razão em tudo? Não, muitas vezes não. É verdade. De jeito nenhum. Que situação ele não teria razão, Ah, na sua opinião? Um exemplo. na minha opinião, o cliente às vezes não tem razão, assim, quando ele perde o controle da situação, Sim. né? Aí se torna mais difícil, né? E é só que a outra pessoa, como eu falei, ela tem que fazer o quê? Tem que observar, porque às vezes tem muitas pessoas que elas perdem o controle. Uhum. Ela sai do estado normal. Então, quando ela sai do estado normal, o outro tem que observar. Um tem que ceder. Ela começa a ficar vermelha, os olhos bugalhados. Aí a gente já observa, fala, não, esse cliente saiu do estado normal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar ele voltar ao estado normal para tentar resolver o problema. Uhum. Porque senão, se os dois saem do estado normal, aí a coisa complica mais. Complica. Né? Aquele jogo de quem grita mais alto, tá com a razão. Sim, né? Então é isso aí. Realmente isso acontece. E é uma situação que, assim, as pessoas às vezes pensam que brigar, gritar, eu vou falar mais alto que você, eu vou estar com a razão, né? Mas às vezes uma situação tão simples, né? Aliás, uma situação grande pode ser resolvida de uma maneira simples, né? É verdade. É a conversa, o diálogo, né? É verdade. Porque se ficar naquele jogo de ego, né? Quem vai gritar mais? E às vezes a pessoa até tem a razão, mas ela perdeu a razão justamente por, né, se exaltar demais. É verdade. Né? Isso acontece, né? Tanto que eu separei algumas perguntas para fazer para você, né? Como que você reagiria em situações como essa? E aí, comentando sobre esse ponto, tem uma pergunta aqui, ó, que eu vou te fazer. Aí imagine, né, que essa situação tá acontecendo, aí você me fala como que você reagiria, tá? Eu ia deixar pra depois, mas como já surgiu esse assunto, eu vou te perguntar agora, tá? Ó, então ouça bem. Um aluno, ele sempre chega atrasado após o intervalo. Ele entra muito depois de seus colegas, sem muitas explicações. O que o professor ele deve fazer? Aí essa seria uma das perguntas. Mas eu vou deixar essa pra você responder depois, que a que tem a ver com esse assunto é essa aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, ó. Um aluno desrespeita a professora na sala de aula e a professora chama a atenção na frente de todos para dar o exemplo. O aluno, ele leva seus pais no dia seguinte, só que ele inverte a situação, como se ele tivesse sido ofendido, se fazendo de vítima. Só que os pais desse aluno, eles chegam furiosos para querer conversar com você, para você explicar o que aconteceu. Só que eles não conversam, né? Eles já chegam gritando, né? Te julgando, porque ouviram a versão do filho. Como que você reagiria nessa situação? É porque eu sempre penso assim, que não é bom a gente fazer o outro passar vergonha. Uhum. E sempre há um momento de dizer as coisas. Sim. Não é todo momento que a gente pode falar as coisas. Tem que observar o momento certo, observar a pessoa, como ela está. Será que eu falo agora? Será que eu vou resolver? E outra coisa,
a gente tem que ter paciência, que hoje em dia tá faltando em algumas pessoas a paciência. Eu penso dessa maneira, né? Então, educação é bom e todo mundo gosta. É verdade. Né? É verdade. Eu penso dessa maneira. Sim, e igual a gente tava conversando agora, né? Se de repente esses pais, eles chegam gritando, fazendo, acontecendo, talvez você agiria, né? Observando, né? Você observou que o olho tá mais bugalhado, tá ali gritando, então você vai vendo assim, né? Você vai esperar talvez aquele clima baixar, né? Pra você contar a versão verdadeira, né? Você pode até falar assim, não, realmente eu chamei a atenção dele, mas foi por conta disso e daquilo. Ele contou isso e aquilo pra você também? Então, talvez os pais até abaixem um pouco e falem, puxa, né, isso eu não sabia, né? E são coisas que não é muito inimaginável, né? Pode acontecer. Sim, é né? verdade. Ainda mais em ambiente de... numa sala de aula que existem vários alunos. Não é verdade? É verdade. Já aconteceu algo assim? Ou nunca aconteceu de alguns pais irem te reclamar dessa maneira? Assim? Olha, então, tem, assim, pessoas que também não são instruídas também, né? Uhum. Elas são instruídas, mas assim, é aprendizagem da vida. Sim. Mas ninguém foi preparado, teve um estudo para, assim, tipo, ser pai, ser mãe. E quem estudou mais, quem teve a chance de aprender mais, eu acho, né, na minha opinião, que deve entender aquele outro, você tá me entendendo, né? Sim, estou. Que não teve muito acesso ao estudo. A educação, né? Uhum. A educação. Então, Correto. a gente tem que conseguir... A gente tem que ser, assim, uma pessoa, assim, com mais... O que está faltando hoje em dia é observar as pessoas. Muita gente não observa, né? E mesmo, às vezes, ele não tem nem culpa. É devido à corrida do dia a dia. Não é verdade? É verdade. Então, verdade. É isso aí. É bem... Acho que você deve ter me entendido. Sim, sim. E acontece geralmente, né? Situações como essa, né? E envolve a empatia, né? Sim. De se colocar no lugar do outro, né? Sim. Tentar entender, né? Tal. Tipo Sim. assim, um exemplo. Bom, errado ele está. Mas por que ele está agindo assim, né? Deixa eu tentar entender o contexto no geral, né? Pra Sim. aí sim entrar na situação e tentar resolver de uma maneira, né? Pacífica, né? Porque aí... Se for pacífica, resolve. Se for gritando, todo mundo sai sem resolver nada, né? E hoje em dia, as pessoas, muitas pessoas andam assim, a maioria, né? Andam estressadas. Também, né, Jefferson? Uhum. É verdade. E elas nem têm culpa, é a correria do dia a dia, a informação... Tá sendo uma corrida muito grande. Sim. Né? Uhum. Então, muitas pessoas estão assim, um pouco perdidas no tempo. Estão. Né? Realmente acontece. E você vê até pelo próprio trânsito, né? Todo mundo estressado, todo mundo quer passar o outro, correndo, né? É a agitação, né? Hoje em dia parece que tudo é muito mais rápido, então as pessoas estão se atropelando nas próprias pernas. Né? É verdade. E as pessoas fazem isso desde pequenos já hoje em dia, né? Nem é só adulto, todo mundo correndo, todo mundo quer fazer sempre depois. É verdade. E aí depois reclama, nossa, como a vida passa rápido. É Sim. que não aproveita tudo, né? Tem um comentário da rede social que eu vi que eu achei interessante, até dei um print ontem para falar sobre isso, para saber sua opinião. Um rapaz, ele falou o seguinte, ó: quem educa é pai e mãe. Professor colabora com o crescimento da criança. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho assim, os pais, a maioria dos pais hoje em dia, eles
têm que trabalhar os dois. Então, ele não é nem porque eles querem. Então, muitos, não todos, alguns deixam um pouco da responsabilidade para a escola. Uhum. Só que a escola, quem educa são os pais, né? Na minha opinião, são os pais. E então tá difícil hoje em dia. Tá. Nessa época tá difícil. Tá difícil. Porque se os pais não trabalharem, muitas vezes os dois poderá faltar algum alimento, alguma coisa, né? Para os filhos. Então, eles querem dar o melhor para os seus filhos. Entendi. É como se você dissesse que não é intencional ele jogar a responsabilidade para a escola, né? Isso. É uma consequência, às vezes, por conta de não conseguir dar toda aquela atenção devida. Isso. Para a criança, né? E realmente isso faz sentido, né? Isso. Porque assim, se não trabalhar, como que vai sustentar? Né? Tem que pagar as contas, né? Tem que ter comida para comer. Sim. Criança cresce, né? Tem que trocar de roupa várias vezes, né? Comprar outras coisas, materiais, etc. Dentre outros mimos, né? Que as crianças hoje em dia, né? É celular pra frente, né? É verdade. Então, os pais são muito ocupados, né? E, porém, embora sejam ocupados, também tem a sua responsabilidade de pais, né? Então, tem que ali, né? Quando estiver junto, dar a educação necessária, né? Verdade. E a escola realmente vai ser... Eu particularmente concordo com o comentário dele também. Na escola, pode ser uma ajuda, né? Vai ajudar no crescimento educacional, né? Intelectual, por assim dizer, né? Mas a educação primária vem de casa. E o restante vai se adaptando, né? Sim. Não dá pra você educar na escola e falar, ó, vai pra sua casa, chega lá, você fala por favor, você fala obrigado, etc, né? Coisas que de pequeno dá pra ir se acostumando. Faz sentido, né? Verdade, faz sentido. Mas é verdade. E você tem saudade dessa época de dar aula? Olha, eu já tive. Uhum. Quando eu me aposentei, eu senti muita falta da sala de aula. Certo. Eu tinha muito amor nos meus alunos. Uhum. Só que depois eu vi que não tinha mais jeito, né? Por quê? Eu já estava aposentada e agora eu preciso a corrida do tempo, aproveitar. É verdade. Aproveitar a vida, né? Sim. Que o tempo não espera ninguém. Realmente, o tempo não espera ninguém. Sim. E eu sou assim também. É muito difícil um fim de semana que eu esteja em casa, tranquilo, né? Se eu não estiver trabalhando, eu tô por aí. Eu saio, gosto de viajar, tenho muitos amigos. E é bom você se divertir, né? Sim. Claro que se divertir num bom sentido, né? E, porque assim, a vida ela passa muito rápido, né? Quando você percebe, muita coisa já aconteceu, muita coisa já passou. E, infelizmente, a vida não está nas nossas mãos. A gente não consegue ter um domínio dela no sentido de que amanhã a gente vai acordar e vai estar tudo igual. Muda constantemente as coisas, né? Às vezes a gente se despede de uma pessoa, né? Opa, tchau, tchau, até mais. A gente não sabe se esse vai ser o último tchau. Verdade. Né? Não só por questões de morte, mas às vezes cada um vai para um lado, né? Tem pessoas que se mudam, pessoas que a gente trabalhou uma vez na vida, muito raro a gente encontrar novamente, assim, às vezes, né? Em outras ocasiões. Hoje em dia tem redes sociais que ajudam, né? Instagram, Facebook, TikTok. Você olha assim e fala, poxa, aquela pessoa, quanto tempo que eu não vejo, olha que legal. Nossa, falando de tal teve filho, né? Então você vai meio que vendo as coisas que tudo vai mudando, né? É verdade. Até viver o agora, né? É o hoje. Sim, temos que viver o hoje, aqui e o agora. Exatamente isso. Porque assim, amanhã existe. Sim. Só que amanhã, já tá falando, é depois. Sim. Pode ser tarde. Tarde Sim. demais, né? Então, a oportunidade que a gente tem pra fazer as coisas é agora. Porque... Oportunidade bate uma vez só na nossa porta. É verdade. Aproveitando esse gancho, você tinha algum sonho
talvez na sua época de adolescente, ou... Eu sempre tive um sonho. Sempre. E eu consegui realizar, Certo. graças a Deus. Eu sempre tive um sonho de ser professora. Oh, que maravilha. Quando eu era pequenininha, eu tinha a minha lousa, que era uma tábua, tinha carvão, que era o giz, e eu reunia as criancinhas lá da vilarejo, e no meio da roça lá, eu tinha minha escolinha. Que maravilha. E eu consegui Tá vendo? realizar esse sonho de ser professora. Que maravilha. Qual foi a sua sensação quando você conseguiu dar sua primeira aula como professora de verdade? Nossa, foi difícil, porque eu não tinha experiência. E às vezes os alunos perguntavam as coisas, e quando a gente faz uma faculdade, a gente não sabe muitas coisas, a gente vai aprendendo no dia a dia. Sim. Você entendeu? Então eu fui assim, trabalhar, lecionar, sem muita experiência. Uhum. E aquilo que eu te falei, e quando o aluno tinha alguma dúvida, muitas vezes eu não sabia responder. E eu então falava, copiem que amanhã eu explico. É onde eu ia pesquisar e a luta, ler, e no outro dia trazia direitinho as respostas para eles. Que legal. Não foi fácil. E foi um processo A minha constante. trajetória não foi fácil. Que bonito de ver isso. E foi bom pra você também que você auto se educou, Sim, né? sim. Você educava eles, mas com as perguntas que eles faziam, servia pra você também, que você pensava, poxa, porque assim, digamos que a pessoa te perguntou uma coisa que você teve que pesquisar, quando surgisse uma outra pessoa ao longo da sua vida que te perguntasse aquilo, você ia lembrar, isso eu estudei, é Isso. assim, assim, assado, Isso, né? isso. Saber tudo é impossível, ninguém sabe. É difícil quem sabe tudo. Acho que nem tem, A acho não, tenho gente tá certeza. sempre aprendendo. A gente Constante. aprende com as pessoas Sim, que a gente conversa, né? é verdade. E isso é um aprendizado. Por exemplo, pessoas que vão te assistir agora vão aprender muito com você, pela sua história de vida, seja na vida pessoal ou como foi sua vida profissional. Realizar sonhos. Tem pessoas que às vezes têm sonhos de ser isso, de ser aquilo, e nunca consegue chegar nem perto daquele sonho, né? Não porque ela não quer, ou por ter se esforçado pouco, né? Mas oportunidades às vezes não teve, né? É. Não teve a sorte, né? De conseguir, né? O caminho para chegar até ali. Isso. Então, você que veio da roça, com carvão Sim. ali, talvez uma pessoa olhando assim, né, de fora, olhasse e falasse, não tem condição nenhuma dela se tornar uma professora, né? E olha só, você formou várias pessoas. Todo mundo é capaz. Todo mundo. Tem uma palavra-chave que é vontade. Se a gente tem vontade de aprender, a gente, ou fazer qualquer coisa, realizar qualquer sonho, se ela tiver vontade e se ela ir à luta, ela consegue chegar lá. Consegue. Vontade. Força de vontade, né? Força de vontade. Porque se a pessoa não... É um exemplo. A pessoa ora pra Deus, né? Fala, meu Deus, me dá um emprego novo, etc e tal. Mas aí, né? Quando dá 7 da manhã, tá dormindo. 9, tá dormindo. Meio-dia, tá dormindo. Aí, quando acorda, olha um anúncio, tem um anúncio na internet, fica lá assistindo TV e tal. Cadê a força de vontade? Tem que ir à luta. É luta, é ação. Sim. Né? Vamos, bora. Isso. Tem que ir atrás, tem que buscar. Sim. Se cada um buscar o que é seu, possivelmente a pessoa tá no meio do caminho pra conseguir. Sim. Porque se ela ficar ali na espera das coisas surgirem, acontecer, você bem sabe disso. Você acha que as pessoas, no caso, né? Você acha que pra ser professora foi fácil, simplesmente? Não. Você tava um dia lá sentada, você é professora. Pronto, vou dar aula. Não. Foi? Não foi fácil. Nada é fácil, né? Nada é fácil. Nada é fácil.
E para criar seus filhos sendo professora, como que foi? Olha, para criar meus filhos foi assim, quando eu realizei meu sonho de ser professora, eu já tinha os meus filhos já grandinhos. Ah, que bom. Quantos filhos? 3. 3 filhos. Que bom. Então, por estar grandinho assim... 3 joias preciosas. Que maravilha. Por eles também, que te deu mais força de vontade, né? Pra continuar, né? E seguir buscando sonhos, porque automaticamente eles seriam beneficiados, né? Desse sonho seu. Que bom. Eu consegui, posso falar? Pode, com certeza. Fazer 6 faculdades. Meu Deus, 6 faculdades? Sim. Quais são, se quiser falar? Pedagogia, história, junto com geografia, supervisão escolar, pós-graduação em história, pós-graduação em psicopedagogia e eu fiz clínica também, psicopedagógica. Que isso, hein? Que maravilha. E isso realmente é vontade. Tudo assim depois de uma certa idade. Uhum. Porque é assim, a gente tem que acordar para a vida, eu penso assim, né? E nunca é tarde para acordar para a vida. Nunca é tarde. Né? Porque às vezes tem pessoas, Jeffrey, que ela se acha velha. Uhum. E a velhice está dentro de cada um de nós. Né? Então, é isso. Colocação perfeita. Porque as pessoas envelhecem mais por dentro do que... Por fora do que por dentro. Sim. Por assim dizer. Porque Sim. assim... às vezes tá na alma, né? Como as pessoas dizem, né? A alma que tem idade, né? Na minha cabeça tem 18 anos até hoje. E estou aí. E é maravilhoso ver, assim, porque assim... Não tem idade pra começar algo, né? De jeito nenhum. O importante é acordar para a vida. Né? É verdade. E assim, quando tiver a oportunidade, aproveitar. Sim. Junta a oportunidade com a vontade, dá as mãos e vai. Vai. Você vai encontrar. E assim, claro que existem situações diferenciadas. Exemplo, tem pessoas, eu tenho um problema de saúde, eu não consigo e tudo mais, né? Existem limitações, né? Mas não existem coisas impossíveis, né? Então, até de casa, hoje em dia, as pessoas podem estudar, né? Hoje em dia, Jeffrey, tá mais fácil. Tá. Tem mais facilidade hoje em dia para a pessoa estudar. Mais opções, né? Só que, infelizmente, tem algumas pessoas que se acomodam para a vida, entendeu? Sim. O que vai fazer, né? É aquilo que a gente já conversou. Nem todos são iguais. Realmente, nem todos são iguais e nem seria legal se fossem, né? É bom ter essas diferenças e a gente vai aprendendo, né? A gente aprende tanto pro bem quanto pro mal, né? Você pode olhar pessoas que você fala, esse exemplo eu não quero pra mim. Se bem, Jeffrey, que tem muitas pessoas que elas assim não estudaram, mas elas são inteligentes demais, né? É verdade. E elas ganham muito bem com o salário sem ter estudado tanto, né? Sim. Então ocorre muito isso também. Acontece mesmo. Né? E vai da pessoa também, né? Que às vezes tem aquela vontade interna, não tem oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, mas o que ela aprendeu na escola e na vida, sim, foi a base que ela conseguiu, né? Sim. Pra ir. E às vezes ela aprende na prática, né? Ela Sim. aprende na prática ali, né? Dia a dia, trabalhando com um, observa o outro. A questão Sim. de observar é muito importante, né? Porque observando o outro, você consegue captar alguma coisa. Poxa, isso aqui é legal. Eu vou pegar um pouquinho pra mim disso. Poxa, aquela pessoa fez aquilo, legal também. Eu vou pegar um pouquinho daquilo pra mim. E quando ela percebe, meio que ela se formou na prática. Na prática, ela não teve uma teoria, né? E tal. Mas por observar, né? É isso. Estamos aí pra isso, aprendendo, né? E eu acho assim, que a pessoa, ela é
aquilo que ela quer ser. Né? Verdade. Cada um escolhe o destino seu, Uhum. né? É isso mesmo. A pessoa escolhe um destino assim como pra viajar. Você pode escolher pra onde você vai viajar, você vai ter que fazer um esforço pra chegar até lá, né? Você não vai estralar o Sim. dedo e vai aparecer em outro lugar. Sim, E da mesma maneira, é as coisas na vida, né? sim, Você faz essa programação. Às vezes, o fator de você fazer uma programação não quer dizer que vai dar certo, logicamente, né? Mas se não der certo aquilo, só o fator de você ter programado já é meio caminho andado, né? Então, se aquela época, digamos, hoje não deu certo isso, não quer dizer que amanhã não vai dar, né? Tá lá aquele projetinho lá escrito, né? Esse aqui é um projeto, inclusive. Ano passado eu fiquei pensando, eu falei, eu quero algo diferente, um projeto. E aí tive a ideia de fazer um podcast sobre esses assuntos e tudo mais e tal. Estamos começando, né? Então, às vezes, tem certos momentos que não dá pra começar a fazer, mas já tá ali na mente, né? Vai surgir uma oportunidade, eu vou encontrar as ferramentas necessárias pra agir. E as coisas vão acontecendo. porque tem pessoas que às vezes ela quer escolher o melhor para ela, mas às vezes também ela não tem culpa e às vezes não consegue também. Né? Tem muitas pessoas também assim, né, Jeff? É verdade. Que elas não conseguem, não é porque elas não querem, né? Uhum. E É isso. Às vezes ela não quer, ela não consegue e tudo mais. Então, é como nós conversamos, né? Aproveitar a oportunidade do hoje, né? Quando surgir, agarra a oportunidade e vai. Porque lá na frente, né? A pessoa vai olhar pra trás e falar, puxa, valeu a pena. Que é o que eu te pergunto, valeu a pena? valeu muito a pena. Que bom. Muita pena. Isso é bom, quando chega num certo ciclo da vida, que você olha pra trás e fala, puxa, eu construí uma vida Sim, como eu queria. sim. E usufruir dela também, Sim. né? Vivendo. Vivendo. Aproveitando. Aproveitando. Tanto que quando eu te fiz o convite, onde que você tava? Hoje, Quando eu fiz o convite pra você semana passada, né? Onde que você tava na hora? bailando. Tava bailando na praia ainda. Maravilha, é isso mesmo. Tem que aproveitar a vida, né? Estar bem consigo mesma, né? Porque Com as sabe, pessoas. Jeff, tem vez que a gente fica com o corpo assim, eu não vou chamar de preguiça, meio desanimado, fala, não, eu vou sair, o importante é não ficar com vida sedentária. É só verdade. isso. É isso. Seja com exercício, seja pra sair, sozinho até se precisar. Sim, né? a gente nunca tá sozinha. É verdade. A gente tem um Deus É isso. tão grande dentro de nós que ninguém tá sozinho. Ninguém tá sozinho. É isso mesmo. E aproveitar da companhia dele, que é a melhor que existe. Companhia. O restante só agrega, Sim, por assim dizer, né? Mas tendo ele, o restante tá ok. é verdade. Mas fiquei muito, muito feliz por você ter conseguido vir aqui. E saiba que você é uma pessoa que eu particularmente admiro muito. Nós nos conhecemos num curso de teatro e modelo em 2012. Preparação artística. Exatamente. Fazendo teatro juntos. Foi mesmo. Fizemos algumas peças de teatro. Muito legal contracenar com você. Muito obrigada. Muito dedicada. Texto na ponta da língua ali, prontinha para executar a função. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas foi desde aquela época, eu olhava assim, eu falei, nossa, mas que legal, que estilo de vida, né? Essa vontade de viver, que ia para fora. Todo mundo que olhava percebia isso em você. E até hoje, isso não mudou. É muito bom ter essa vontade, né? De estar ali na ativa, fazendo as coisas, né? Sim. E se preocupar com você mesmo, né? E sempre com essa simplicidade, né? Que é o principal, né? De ter essa empatia com as pessoas. E justamente por conta disso que você chegou onde você chegou. Talvez se fosse diferente, não teria conseguido chegar, né? Sim.
Mas realmente foi um prazer ter você aqui hoje conosco, né? E aí gostaria que você mandasse um convite aí pros seus seguidores, né? Pra câmera ali, pra convidar o pessoal pra acompanhar o canal aí futuramente, né? Todos vocês, Deus abençoe e Deus proteja a todos. É o meu recado. É isso mesmo. Então, muito obrigado. E aí, logo mais, vamos ver aí como que ficou essa brincadeira aqui. Tá bom. Tá bom? Tá E aí, bom. vamos lá fazer uma ceninha nossa agora, né? Então a senhora que é a professora, que tava lá falando com o meu filho gritando, que professora é essa que tá gritando com o meu filho? O moleque chegou chorando na minha casa lá falando, eu pago essa escola em um dia, pra quê? Pra ficar gritando com a minha criança? Que é isso aqui que tá acontecendo? É assim que a senhora dá aula? Pai. O que a senhora vai falar? A senhora tá certa então? Então meu filho tá errado. Ele tá vindo aqui pra escola estudar e tá errado então. Ele chegou chorando na minha casa. Pai. É assim? Ele tá matando aula quase todo dia. Matando? Sim. Matando Sim. quem? Quem que ele tá matando? Eu já- Mas você tá falando que uma filha assassina? É isso que você tá falando? E não é a primeira nem a segunda vez. Eu achei que você estava sabendo. Não tava sabendo. Ele chegou em casa chorando, falou a situação, que a senhora gritou com ele na frente de todo mundo. E foi só isso que ele me falou. Agora eu tô entendendo o porquê, né? E outra coisa, o professor é difícil gritar também assim com os alunos, porque a gente, quase todos os professores, a gente tem muita paciência com eles. Então tem que ter cuidado no que os filhos também vão falar para os pais. Então tá bom, a senhora me desculpa aí, eu vou voltar pro meu serviço lá. Perdi aí parte da manhã todinha pra tentar resolver esse negócio aí, achando que era uma coisa e é outra, né? Mas tá bom, foi bom a senhora me falar isso aí. Eu vou chegar lá, ver esse caderno dele aí, ver o que tá acontecendo. Isso, pai. Olha Obrigado o aí, caderno desculpa aí, dele, tá bom? acompanha o caderno dele direitinho, vê os dias, a data direitinho, porque o seu filho, infelizmente, ele cabulou algumas aulas. Tá bom. Desculpa aí, tá? Isso aí não vai se repetir, não. Vou Tá. dar um telefone nesse moleque aí. É, mas vai com calma. Não, na medida possível, de É. o que o pai pode fazer. Isso, a melhor coisa é conversar. Sim, Conversar. É. Né? conversar 2 vezes sobre isso pela vergonha que eu passei agora também. Tá bom. Obrigado, professor. De nada. Aí, sabe o que eu tava pensando enquanto a gente conversava?